Sejam bem-vindos todos ao resumo da quinta lição da Escola Sabatina. Você é nosso convidado a participar desta maravilhosa lição. Nós já estamos na lição número 5, que tem como tema Brilhando como estrela na noite. O verso para memorizar está em Filipenses capítulo 2, o verso 14 e o verso 15. Eu vou tomar a leitura. Acompanhe comigo. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que se tornem irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrela no mundo. Palavra do Senhor. A lição introdutória, ela vem ensinar o seguinte para nós. O cristão, ele é chamado a viver de modo distinto do mundo. Porém, este mundo que está mergulhado na escuridão moral, o cristão precisa refletir o caráter de Cristo. E esta lição introdutória ensina algo poderoso. O Evangelho não é apenas uma verdade correta, mas é vida transformada. A lição de domingo teve como tema desenvolvendo o que Deus efetua em nós. Sabe qual é o texto principal? Filipenses capítulo 2, o verso 12 e o verso 13. Que lições aprendemos aqui? Paulo, ele não ensina a salvação pelas obras. O que acontece? O que ele ensina? Primeiro, Deus opera a salvação em nós. A famosa graça. Segundo, nós desenvolvemos essa salvação. Quando me refiro ao desenvolvimento da salvação por nossa parte, é dar uma resposta obediente à graça que o Senhor nos concedeu. Desenvolver a salvação não significa produzi-la, não, mas permitir que a obra de Deus seja visível na nossa vida diária. Por outra, a obediência é fruto da graça e não a sua causa. Esta lição nos faz ver dois extremos que são perigosos. O primeiro extremo é a passividade espiritual. Aquela famosa frase, Deus faz tudo. Este é o primeiro extremo que precisamos evitar. O outro extremo é o legalismo, onde o homem se coloca na posição de fazer tudo para a sua salvação. A verdadeira fé, ela coopera com Deus. Vamos para a lição de segunda-feira, que tivemos também um tema interessante. Luz em um mundo escuro. O texto-chave é Filipenses capítulo 2, o verso 15 e o verso 16. Olha, queridos irmãos, esta lição apresenta algumas coisas que prejudicam o testemunho cristão. O testemunho cristão é prejudicado pelas nossas murmurações, espírito de crítica e discussões. Então, como é que nós podemos brilhar como luz? Brilhar como luz não é fazer coisas espetaculares, coisas admiráveis, não. É viver com integridade, viver com unidade e fidelidade à palavra de Deus. Prezados irmãos, o cristão não é chamado a se isolar do mundo. Não fomos chamados para isso. Porém, ele também não é chamado a se conformar com as coisas do mundo, como ensina Paulo em Romanos. Mas o cristão é chamado para iluminar o mundo com uma vida coerente. Então a questão que se levanta é: nós estamos reclamando das trevas, da escuridão, ou estamos sendo luz nela? Essa é uma questão para considerarmos. Já na terça-feira tivemos o tema Sacrifício Vivo. O texto continua a ser Filipenses capítulo 2, agora o verso 17, coadjuvado de Timóteo capítulo 4, o verso 6, neste caso a 2 Timóteo. Que lições aprendemos aqui? Olha o apóstolo Paulo. Ele vê o seu sofrimento, vê a sua entrega e a sua possível morte como uma oferta a Deus em favor da fé da igreja. Uau! Prezados irmãos, a fé, a vida cristã autêntica envolve custo real. Não é algo romântico, não. Mas ela é cheia de propósito, a vida cristã. Por outra, o cristianismo bíblico, ela não promete conforto, não promete só bonança, não. Ela promete significado. Essa nossa vida cristã tem custos, tem sacrifício, tem perda.
É um investimento eterno que nós estamos a fazer. A lição de quarta-feira. Caráter comprovado. Esta lição vem nos ensinar sobre um jovem, o jovem Timóteo. Você pode ler em Filipenses capítulo 2, do verso 19 ao verso 23. O apóstolo, o jovem Timóteo, ele é apresentado como um exemplo de caráter, um cristão autêntico. Por quê? Porque a fidelidade dele foi comprovada, ele tinha espírito de serviço e compromisso com a missão. Precisamos seguir o exemplo do jovem Timóteo. Timóteo ele não se destaca pelo seu carisma, porque era alguém carismático, não. Ele se destaca por sua constância. O seu valor foi revelado no tempo, na prática e na fidelidade. Agora, Deus confia responsabilidades maiores a quem já demonstrou fidelidade nas pequenas coisas. Prezados irmãos, mas uma questão reflexiva que eu gostava de deixar aqui. Se Deus avaliasse seu caráter hoje, o que ele encontraria no seu caráter? Encontraria apenas talento ou fidelidade e honestidade? Vamos para a lição de quinta-feira? Fala também sobre uma outra figura, Epafrodito. Você pode ler Filipenses capítulo 2, do verso 25 ao verso 30. Este jovem, Epafrodito, o apóstolo Paulo o apresenta como modelo de honra. Mas se lermos a palavra do Senhor, principalmente no livro de Filipenses, onde o apresenta, vamos entender que Epafrodito não era apóstolo, ele não era um líder conhecido e não tinha um status social elevado. Ainda assim, o apóstolo Paulo o chama de quê? De irmão, de cooperador, de companheiro de lutas. Uau, prezado irmão! O critério de honra aqui apresentado não é posição, não é nível acadêmico, não é status social, mas é o espírito de sacrifício. Epafrodito sacrificou-se muito pela igreja enquanto o apóstolo Paulo estava preso. E ele quase morreu, não por imprudência, mas por sua fidelidade. Uau! A honra não é apenas para aqueles que aparecem, queridos irmãos. Deus honra quem se entrega. Vamos para a lição de sexta-feira, que é o estudo adicional. Neste estudo adicional, a serva do Senhor, a irmã White, ela nos apresenta 3 verdades cruciais e importantes que devemos considerar. A irmã White apresenta que haverá uma prova final de fé. Devemos estar preparados para esta prova. O caráter nosso, ela é revelado na crise, não apenas nos momentos bons. E o sofrimento, ela é visto como palco da glória de Deus. Quer viver essa verdade? Quer brilhar como a luz? Vamos pedir ao Senhor. Criador dos céus e da terra, obrigado, Senhor, porque decidimos nos entregar para ser luz em meio à treva moral. Permita que te representamos, assim como Paulo, Timóteo e Epafrodito. Obrigado por salvação que o Senhor nos concedeu de graça. No nome de Jesus, oramos com fé.